Rebeca. Ela não era rainha, não venceu batalhas, nem escreveu salmos, mas foi resposta de oração antes mesmo de ser conhecida. Rebeca entra na história sagrada de forma silenciosa, mas decisiva. Ela não foi buscada por beleza nem por fama. Foi escolhida por um sinal revelado em oração. Eliezer, servo de Abraão, viajava em missão solene, encontrar uma esposa para Isaque, o filho da promessa. Ao chegar perto de um poço, cansado e esperançoso, ele orou. Pediu a Deus um sinal claro, que revelasse qual moça deveria ser levada até o filho de seu senhor. E enquanto ele ainda orava, Rebeca apareceu. Ela não sabia, não fazia ideia do que aquele simples gesto, oferecer água não só ao homem, mas também aos camelos, significaria. Mas aquele momento foi decisivo, porque Deus vê o coração. E Rebeca foi sensível, generosa, disposta. Sua obediência silenciosa se tornou uma ponte entre a promessa feita a Abraão e o cumprimento do plano divino. E quantas vezes na vida, aquilo que parece apenas uma atitude comum se torna o exato cumprimento de algo eterno. Rebeca estava só vivendo seu dia, e Deus estava escrevendo história com ela. Rebeca não hesitou. Mesmo diante de um pedido tão grande, aceitou partir para uma terra distante, para se casar com um homem que nunca havia visto. Era mais que coragem, era fé. Ela montou seu camelo e foi ao encontro de Isaque. Ao vê-lo, desceu do animal, cobriu-se com o véu e foi levada até a tenda da mãe dele. Ali começou uma nova fase. A Bíblia diz que Isaque amou Rebeca e se consolou com ela após a morte de Sara. Ela não apenas foi resposta de oração, tornou-se consolo, tornou-se aliança. Mas o tempo trouxe desafios. A esterilidade bateu à sua porta e por muitos anos Rebeca não conseguiu gerar filhos. Foi então que Isaque orou por ela, e Deus ouviu. No ventre de Rebeca formavam-se dois povos, Esaú e Jacó. E mesmo antes do nascimento, a tensão já se fazia presente. Era o início de uma jornada intensa, porque às vezes a resposta de Deus também vem acompanhada de conflito e escolha. Se você acredita que até os pequenos gestos podem se tornar parte de algo eterno, deixa seu like neste vídeo. Porque a história de Rebeca nos lembra que Deus ainda guia encontros, ouve orações e transforma simples decisões em marcos divinos. Rebeca sentiu a luta dos dois filhos ainda dentro de si. Questionou ao Senhor o porquê daquela agitação, e Deus revelou. Duas nações estavam em seu ventre. O mais velho serviria ao mais novo. Era uma revelação clara, mas ao invés de confiar no processo divino, Rebeca tentou garantir com as próprias mãos aquilo que Deus já havia prometido. Anos depois, quando Isaque já estava velho e prestes a abençoar Esaú, Rebeca agiu. Disfarçou Jacó, orientou cada passo e usou de engano para garantir que o filho mais novo recebesse a bênção do pai. Era uma mulher movida por um zelo intenso, mas tomada por ansiedade. Quantas vezes também agimos assim? Sabemos da promessa, mas tememos que ela demore. Tentamos proteger o plano e acabamos interferindo nele. O plano se cumpriu, mas com consequências. Jacó teve que fugir. Esaú se revoltou. E Rebeca, que tanto amava seu filho, jamais o veria novamente. A mulher que começou sendo resposta, terminou com o coração cheio de saudade. A história de Rebeca é marcada por uma beleza rara. Ela foi resposta de oração, portadora de promessa, escolhida pelo céu para dar continuidade ao plano divino. Mas também é uma história que nos alerta. Rebeca nos ensina que até quem começa bem pode tropeçar quando tenta controlar o que deveria apenas confiar. Ela tinha visão espiritual, mas faltou-lhe paciência. Ouviu a voz de Deus, mas tentou ajustar o tempo de Deus às suas próprias estratégias. E por isso, viveu a dor da separação. Nunca mais viu o filho a quem tanto amava. Um silêncio pairou sobre seus dias finais. O mesmo Deus que a viu no poço, que ouviu sua dor no deserto da esterilidade, também enxergou suas escolhas apressadas. E mesmo assim, não a descartou, porque a graça de Deus não se desfaz diante das falhas humanas. Ela apenas nos chama ao arrependimento e à fé renovada. A vida de Rebeca nos lembra que Deus ainda escreve histórias com corações sinceros,
Mesmo quando esses corações se perdem em seus próprios atalhos, Ele não desiste, e a promessa continua viva, apesar das quedas no caminho. Se essa história falou com você, se algum pedaço da sua caminhada pareceu se encontrar com a jornada de Rebeca, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa seu like e compartilha essa mensagem com alguém que também precisa ser lembrado. Deus ainda age, mesmo quando a gente tenta fazer do nosso jeito. E o fim da história ainda está nas mãos dele.